A ele se a única técnica que ele utilizava para fazer previsões, mediante as diversas técnicas que nós temos para fazer a previsão, de acordo com as direções secundárias, direções primárias e tudo mais, né? Falou que não, que ele utiliza também a Revolução Solar juntamente com outras técnicas. E é um tema bastante interessante, porque a Revolução Solar também é possível você fazer previsão com datação, né? Por isso que o sistema rei com datação, né? Dentro da Revolução Solar durante o ano. Então, vamos aí, professor Sérgio, se vocês tiverem pergunta, aperta bastante, bem, até as 3h30. Pois não. Antes de tudo, eu gostaria de dirigir uma palavrinha de agradecimento, principalmente ao professor Valdir Bonadei, lá, diretor da Régulas, que está presente, Elcio Magalhães, outro professor e parente meu. Eu gostaria de agradecer também a todas aquelas pessoas que foram os meus alunos, que muito me incentivaram também, e principalmente aquelas pessoas que confiaram a mim em seu tema astrológico para que eu pudesse aprender sobre eles, né? Eu aprendi astrologia e aprendi sobre essas pessoas. Pois não. Então vamos em frente aí. As revoluções solares é um método extremamente vivo, extremamente rico de previsão para uma natividade. Na verdade, é um tema, como se fosse um tema natal, um tema radical, levantado para a hora, minuto e segundo do arco do tempo, quando o Sol volta ao local, ao mesmo ponto onde ele se encontrava no nascimento. Ou seja, quando o Sol, no seu trânsito anual, passa sobre aqueles graus, minutos e segundos, onde você tem o seu Sol natal, esse trânsito muito importante é como que congelado em um tema, tá? Que vai ter a duração aproximada de 1 ano, até que haja uma nova conjunção. O que a gente tem de muito bom nesse sistema é que, como nós estamos acostumados a fazer a leitura de um tema radical, nesse momento nós temos, entre parênteses, entre aspas, com ressalvas, um tema radical de duração de 1 ano para ser visto. Então, toda aquela sensação que nós temos diante de um tema radical de uma natividade, toda essa nossa sensibilidade, todas essas informações que um tema radical nos dá, podem nos ser emprestados pelo tema de Revolução Solar, para que nós apliquemos para o ano que se inicia nesse momento. Pois bem, por vezes, nós temos aí as pessoas um pouco, notadamente aqueles que se iniciam nas revoluções solares, um pouco apavoradas com aquela quantidade enorme de informações contidas no tema. Na verdade, as informações que nós devemos supervalorizar são aqueles aspectos todos que serão realizados nas primeiras 24 horas, imediatamente após esse momento. Pois bem, antes disso, a utilização natural das pessoas, o que o estudante médio ou iniciante das revoluções costuma fazer, é dar uma olhadinha naquele ascendente, né, do ano, e ele vai como que nos dar as tintas daquele ano. Então, você que tem o ascendente em Gêmeos, continuará sendo um geminiano com toda certeza, mas toda vez que tivermos um Áries cortando a primeira casa da Revolução Solar, esse geminiano poderá ter algumas características do signo de Áries, algumas precipitações, alguns rasgos de
autoridade e por aí afora. É claro que é muito importante a gente saber essa situação, assim como a situação do meridiano. O meio do céu do ano vai nos informar das nossas condições sociais, socioprofissionais, dos nossos objetivos para o ano todo. Também emprestando aquelas tintas do signo que ele está cortando. Uma outra coisa que as pessoas que se iniciam também fazem, e com razão, e a gente não pode deixar de ver, é a casa onde esse sol vai cair naquele ano, nesse tempo. Vai nos indicar todo o enfoque anual. Então, uma revolução que tenha, por exemplo, um sol na quarta casa, todas as indicações relacionadas ao lar, aos imóveis, ao princípio e o fim das coisas, à própria maternidade, serão bastante visíveis no decorrer desse ano todo. Ainda uma coisa que as pessoas fazem, e eu acredito que seja obrigatório, é exatamente tomar esse ponto ascendente, esse grau ascendente da revolução e levá-lo, carregá-lo até o mapa radical. Vai cortar uma determinada casa. Poderá ou não fazer algum aspecto com algum planeta do radical. Esse vai ser o nosso julgamento. Então, a base mais visível e mais utilizada das revoluções solares, que é um trânsito muito importante, eu costumo até colocar que é um trânsito congelado, um trânsito de tão importante que ele fica congelado, não é? Que ele vai durar então para o resto do nosso ano aí. Pois bem, uma coisa que assusta, e a mim, quando comecei também assustava muito na astrologia, é aquela quantidade enorme de riscos vermelhos e azuis que a mandala contém. Se num tema radical isso já é um bode, vamos dizer assim, uma complicação danada de ser resolvido, imagina você estar com uma outra mandala, com aquele outro monte de riscos de novo. A tendência do estudante se perder aí é muito grande. Não só do estudante, o profissional experimentado, que porventura não esteja muito familiarizado com a técnica de revolução solar, poderá também sofrer alguns deslizes. Então é importante a gente saber separar o que seja um aspecto aplicativo, o que seja um aspecto separativo. Tá? Porque os aspectos aplicativos que são contidos numa revolução solar, eles ficam muito dando um clima de possibilidade. É claro que essa possibilidade vai ser verdadeira, poderá ter como resposta um acontecimento, se dentro daquelas 24 horas, e daqui a pouco eu vou explicar por que essas 24 horas, dentro dessas 24 horas eles se realizarão. Porque nós vamos trabalhar com aquela relação das direções secundárias de um dia igual a um ano. Então, por vezes, quando a gente está falando simplesmente sobre astrologia de previsão, diga-se de passagem, uma parte extremamente delicada da astrologia e um terreno perigosíssimo. Quando a gente fala sobre astrologia de previsão, principalmente para mapas de pessoas grávidas, né, ou que estão para ter um filho, os meus clientes eu os aconselho, embora eles sejam totalmente leigos na astrologia, eu os aconselho a que vejam esse filho, os acontecimentos que envolvem essa família, pelos próximos 60, 90 dias, que por extensão nós teremos aí os próximos 60, 90 anos. A base das direções secundárias aplicado na prática pelo leigo. Tá? Não há necessidade. É uma pessoa que sabe observar e entender pequenos sinais, poderá fazer previsões até de certa forma brilhantes no futuro.
E por vezes até a gente se vai e as previsões vão acontecer mais tarde. No caso de familiares, por exemplo, que podem sofrer um pequeno acidentezinho aos 4 ou 5 dias de idade, e a gente vai fazer uma previsão para 4 ou 5 anos para frente. Mas vamos voltar lá para a nossa Revolução Solar. Essa base, então, é muito importante. Essas 24 horas de aspecto, os aspectos que se realizarão, vão ser os mais importantes do ano. Tá bem? Então, por aí, nós já podemos ter um fator de tempo, a gente já pode estabelecer o momento que esses aspectos ocorrerão. Nós vamos levantar numa efeméride, ou através da comparação de um mapa levantado para as próximas 24 horas, as posições todas, tirar uma varredura de todos os aspectos, né? Inclusive os de paralelo, os aspectos menores, e de posse desses horários de acontecimento, né, nós vamos distribuí-los nas 24 horas, de 2 em 2 horas para cada mês do ano. Então a minha Revolução Solar começa, particularmente, a 1º de agosto de 1996 e tenderá a ter o seu término em 1º de agosto de 1997. Na verdade, nós sabemos que a coisa não funciona bem assim, né? A Revolução Solar tem uma coisa de um gongo, o som de um gongo. A grande batida da massa contra o círculo sonante, né? Um estrondo muito elevado, e a manutenção por algum tempo, e depois a sua vertiginosa queda ao silêncio. Essa queda ao silêncio a gente pode, conforme as condições do tema de revolução, colocar em 2 ou 3 meses. Então, por vezes, 2 ou 3 meses antes do término de uma revolução, a gente já está vendo a próxima revolução querer aparecer alguma coisinha. Tá bom? Uma outra coisa que é muito importante, principalmente pela popularidade da Marion Demarche, é difícil, pessoas que não leram a Marion, elas colocam a questão do local. Eu continuo rezando pela cartilha da tradição, que informa que esse trânsito deve ser levantado para hora e local onde a pessoa se encontra no momento do retorno solar. Então, se a gente estiver na Etiópia, respiraremos pela primeira vez, após essa conjunção, aquele mapa da Etiópia. Se estivermos na Indonésia, normalmente em São Paulo ou em Santos, né, a gente vai ter esse termo aí, impregnado. Os antigos, inclusive, é uma citação do Volguini, que é uma coisa impressionante, a falta de literatura que nós temos para a Revolução Solar. Todos os livros, todos os manuais técnicos de astrologia, quando chega no capítulo das revoluções solares, remeta-se à técnica de revoluções solares de Alexandre Volguini, né? Todos. O único que não cita isso daí é o Weiss, na astrologia racional, né? No seu capítulo, se não me falha, se não sou traído pela memória, o capítulo 5º das direções secundárias, ele coloca as revoluções solares como método auxiliar das direções, no que eu concordo plenamente, e cita então o livro 28 do Mohan o tempo todo, né? Então as nossas fontes, praticamente as fontes mais confiáveis, estão nessa parte nesse pedacinho do livro do Weiss e no Alexandre Volguini. Temos ainda um bom livro de Sarah Cavalet, né, mas muito mais voltado para a parte de interpretação, e até onde se sabe, ela aprendeu astrologia pelo Alexandre Volguini. Portanto, a leitura do Alexandre Volguini, embora indigesta, né, por vezes muito indigesta, porque eu tenho aqui uma ex-aluna que já está rindo,
Eu costumo brincar dizendo que o Alexandre Volghini, se não matar o pai, a mãe, vai dar caspa, unha encravada, vai dar algum problema. Tudo ali é muito negro. Mas olha, é tudo muito fatídico, é muito difícil a nossa digestão. Mas olha, eu não deixo de vê-lo com razão. Tá? Embora todas as vezes que o sol de algum cliente meu passeie pela 8ª casa, eu sempre costumo dizer que é um ano de transformações. Eu sempre digo que é um ano muito favorável à transcendência da matéria ao espírito. Veja, ele prenuncia um contato com a velha senhora. Mas é necessário. Né? Veja, inclusive, quando vai que eu conseguir arrancar um sorriso de vocês, eu costumo dizer que a minha aula não é uma astrologia carrancuda. Eu não acredito em astrologia feita assim, né? Com a imposição e com a carranca. A gente tem que ser bem humorado e esse bom humor, quando bem aplicado, até nos ajuda a fixar melhor os caminhos que a gente está querendo trilhar. Tá bom? Muito bom. Se fosse só as 24 horas de aspecto, estava bom, né? Mas tem mais coisa. Tem um bocado mais de coisa. Aquilo que o Volghini coloca como progressão real do ascendente e que os meus ex-alunos costumam querer me bater de vez em quando, porque eu gosto de falar que a gente tem que somar 3 minutos, 56,6 segundos a hora sideral dada pela Revolução Solar, para que depois disso a gente vá às tábuas de casa para saber onde está o ascendente. Primeiro, essa preocupação resulta do fato de eu só trabalhar com previsões sobre mapas que eu tenho absoluta certeza da hora. Então, a retificação de hora, quando nós vamos fazer uma previsão, é quase sempre imprescindível. Não dá para abrir mão de um acerto de hora. A gente pode fazer uma revolução solar com uma pessoa que não tem esse acerto de hora. A gente pode até fazer um mapa, uma planilha de progressão para uma pessoa que não tem um acerto de hora. Vamos acertar muitas coisas, mas na hora de falar para ela, olha, você pode ir à cirurgia, você pode viajar à vontade, você pode casar, você pode abrir uma firma. Nesse momento, aquele minutinho que ficou lá para trás, troca a fita. Não vou esperar. Bom, aquele minutinho pode levar o astrólogo a um erro muito grande lá para frente. Tá? É necessário que se tenha, então, uma absoluta certeza da hora média de nascimento, bem gostosamente acertada. Eu, em virtude de algumas dificuldades de natureza matemática, namoro muito as primárias, mas continuo acertando hora pelas secundárias, dada a facilidade. Né? Mas que dá um método também muito bom, que dá uma margem de acerto espetacular para a gente. Bom, está aí explicado por que a gente faz 3,56, mas não está ainda tão bem explicado, porque o zodíaco de 360 graus, alguém podia dizer, poxa, mas divide isso aí por 12 e dá o número de graus por mês, né? E vamos que vamos. Existem alguns signos, porque quando a gente está bem no básico de astrologia, o professor Elcio, o professor Valdir, nos ensina que um signo demora 2 horas para passar todinho pelo horizonte. E a gente, depois que fica mais velho, mais esperto, sabe que não é bem assim. Né? Mas é necessário a gente acreditar em Papai Noel também. Né? Se a gente não tiver essas ilusões na infância, nós estamos perdidos na idade adulta, não vamos ter sonho. Então, essa coisa simplista, né, de colocar a Revolução Solar no colo e dizer que a primeira casa é o primeiro mês,
a segunda, o segundo e assim por diante. Olha, funciona. Funciona. Mas eu não vou mandar ninguém para uma mesa de cirurgia com o mapa estudado no colo. É necessário que se saiba exatamente onde está esse ascendente. Tá? Agora, eu estou com alguns ex-alunos na sala e eu acredito que serei apedrejado por eles, porque essa marcha real do ascendente não é outra coisa senão o desenvolvimento diurnal do tema da Revolução Solar. Você levanta o seu tema de Revolução Solar para a data de hoje, com aquela hora do seu tema e o local onde você estava. Pinça o ascendente de lá, pinça o meio do céu de lá. E se for o caso, a casa de interesse também pode ser pinçada, né? Uma vez que é necessário, quando em sala, a gente mostrar o caminho. Tá? E é necessário ter um Saturno muito forte, né? Muita paciência e aprender, bem aprendida a coisa. Tá, Santina? Um pouquinho você falou para hoje? Veja, a técnica do ascendente e meio do céu diurnais propostas por Cefarial, né? É o que me ocorre, parece que é o único que deve ter escrito mais sobre esse método. É um método de previsão também, que você levanta o seu mapa diurnal, né? Então você vai injetar a hora do seu nascimento, o local do seu nascimento e a data de hoje. Esse ascendente, esse meio do céu, chamados então de diurnal, né, servirão para prognósticos notadamente mais efêmeros. Aquela coisa de receber uma correspondência bobinha, de cortar o dedo limpando uma carne na cozinha, ou tomar um choque na tomada. Né? São coisinhas que não marcam a resistência da gente, mas que o diurnal nos auxilia a evitar às vezes até. Tá bom? Essa questão, então, a gente pode aplicar de uma forma bem prática sobre o nosso ascendente da Revolução Solar, injetando hora, minuto e segundo no nosso computador, uma máquina fantástica, né? Injete hora, minuto e segundo para o local onde você estava naquele momento do seu retorno solar, e então a gente vai ter a posição de todas as casas aí, certo? Essa posição e os aspectos que esse ascendente está fazendo com o mapa de revolução, com os planetas do mapa de revolução, dão muito da qualidade daquilo que nós vamos viver. A casa que esse ascendente, quando transposto ao nosso mapa radical, colocam algumas informações muito importantes também, assim como foi importante sabermos que o nosso ascendente cortava a segunda casa do radical num determinado momento, dizendo que o ano todo eu terei uma focalização sobre os assuntos financeiros, os assuntos de valores, não só materiais como morais também. Nesse momento, esse tema, esse ascendente que o Volgini coloca de progredido real, né, de uma progressão real, mas que depois a gente lendo com maior cuidado descobre que ele é um diurnal. Esse ascendente, quando passa por uma cúspide de uma casa radical nossa, de alguma maneira essas casas radicais funcionam realmente como cordas de viola, não? Elas tocam. Então, quando um ascendente passa por uma quinta casa, nós vamos especular, nós poderemos ter uma aventura, teremos algum prazer, alguma diversão maior. Então, a importância da gente saber que a Revolução Solar não é aquela coisa parada, né? Parado sou eu. A Revolução Solar é extremamente dinâmica, né? Nós vamos poder, através dessa observação, poder julgar de uma maneira mais aguçada, né, um outro determinado prognóstico. Na verdade, nós sabemos que o tema de Revolução Solar, primeiro, é até chovendo molhado, mas a gente não deve pegar um tema de Revolução Solar e sair falando sobre ele. Um tema de Revolução Solar deve ser sempre analisado juntamente com esse tema radical.
a pedra de toque está lá no tema radical. Nesse instante, podemos então, tomando a Revolução Solar como um horóscopo auxiliar, além de todas as tintas que ele nos empresta, então, para poder dizer como é esse ano, ter já mais uma afinação. Nas secundárias, é nosso hábito trabalhar no aspecto exato de uma lua progredida, um mesinho para cima, um mesinho para baixo, para ver, dentro desse trimestre, a maior probabilidade. Dentro dessa maior probabilidade, as revoluções solares nos emprestarão um ponteiro extremamente rico. A gente vai poder tomar uma atitude, uma decisão de forma mais acertada. Certo? Então, não vamos subutilizar essa revolução solar. Ela é riquíssima nesse aspecto. Dentro desses aspectos, falando em aspecto, das 24 horas, voltando de novo lá para trás, em virtude da velocidade da Lua, o grosso do que se terá são aspectos lunares. Tá? A Lua pode deslocar-se em 24 horas de 11 até 15 graus, 16 graus, conforme a sua fase. Então, o grosso dos acontecimentos, dos aspectos a serem distribuídos no decorrer do ano, serão de Lua. Agora, é conveniente uma observação apurada da efeméride ou da comparação daquele mapa de 24 horas após, quando você encontra aspectos de planetas que não estejam envolvendo a Lua. Aquele mês, aquele momento, há uma grande possibilidade de obtermos aí um acontecimento mais forte, tá? De natureza não tão efêmera, tá? Como seriam aqueles aspectos dados pela Lua. Ok? Você? Não, só cansei. Não, só cansei. Não, vamos em frente. Não, vamos em frente que atrás vem gente. Olha, eu esqueci de falar para vocês que eu era leonino, né? Não tem problema. Pois não. Bom, continuando aí. A gente não pode deixar de lado, notadamente, aqueles aspectos desse trânsito importante, aqueles aspectos de conjunção, notadamente, tá? Que ocorrem entre os planetas da Revolução e o seu tema radical. As conjunções, acreditamos, sejam sempre início ou fim de um ciclo. Alguns aforismos dão conta de que quando um maléfico se sobrepõe a um benéfico do radical, a coisa tende a não andar muito bem. No livro do Volgini, por favor, fique totalmente à vontade. No livro do Volgini, a gente tem uma grande coleção de aforismos que é impossível mantê-los todos na memória. Então, a leitura regular desse livro é absolutamente indispensável, tá bom? Quem quer fazer Revolução Solar tem que vencer aquela coisa, aquele aspecto aparentemente tão negativo, né, que o Volgini nos coloca, né? Mas lá no fundo, a gente sempre vai encontrar um fundinho de verdade naquelas colocações todas. Pois bem, deixa eu só ver onde é que eu estou, porque senão me perco. Tem muita coisa importante para a gente colocar aí. Aspectos, tá legal. A gente falou sobre a sobreposição das casas, né? Da primeira e da 10ª.
mas não vamos esquecer de sobrepor todas elas. Tá? Então, se queremos saber como é que vai ser o público feminino aqui é bastante grande, então, quando nós queremos saber como é que vai ser as nossas aventuras amorosas, nossos romances do ano, é conveniente a gente observar essa quinta casa anual com relação ao tema radical. A informação de onde pode sair um romance, uma aventura amorosa é bastante facilitada para a gente entender de onde pode vir as coisas. As associações a partir da sétima. Tá? E aquelas colocações importantes mesmo que a gente tem dessas indicações do ascendente, né, juntamente com o Sol, que nos propõe anos propícios ao casamento, em temas femininos. A Lua nos dá uma informação extremamente correta com relação à maternidade, né, em tema feminino, Lua angular, o signo de Câncer muito frequentado por planetas, ou mesmo angular, é sempre uma informaçãozinha de possibilidade de procriação aí. Aí vamos correndo para as direções secundárias, ver se não tem nenhuma outra indicação, um regente de quinta tocado por Sol, ou mesmo a própria Lua, ou mesmo um bom aspecto de Mercúrio pode estar indicando esse nascimento. Só falta ter a Lua progredida também pegando isso daí você sente e fala, olha, o seu filho nasce ou poderá ser gerado nesse ano, nesse período. Tá bom? Melhor que agora. Pois bem. É conveniente a gente tomar um pouco de atenção ainda com relação às efemérides, quando nós estamos pensando esses aspectos interplanetários daquelas 24 horas, porque é uma observação que eu só fui acordar algum tempo mais tarde, tomando a efeméride de Rafael como excelente, e o cumpre nos informar que os quincúncios da Lua não são ali grafados, né? não são relacionados. Daí eu entendi o porquê que o Alexandre Volghini, nos seus temas, coloca a Lua e uma flechinha até a posição onde ela se encontra, porque daí basta olhar e a gente vai ver que tem um quincúncio ali, e em havendo a possibilidade do cálculo, né, do momento dessa realização. Ainda com relação ao Volghini e aqueles aforismos, as revoluções solares que contêm a Lua nova como sendo de característica negativa e catastrófica, baseada até em todo aquele texto do livro de astrologia lunar do mesmo Volghini, né? E em tema de aula, em exemplo de aula, nós trabalhamos exatamente com um tema em Hecate, perigosamente próximo de uma oitava casa, que resulta, inclusive, no falecimento de pai e mãe do dono desse mapa no decorrer daquele ano. Nem sempre as revoluções solares são assim, tão visíveis, tão notáveis, né? Por vezes, como diz o próprio Volghini, bem no comecinho do livro, revolução solar exige sagacidade astrológica, né? A gente tem que pesquisar, a gente tem que olhar, tem que derivar muita casa, né? No sistema de datação, só vamos chegar a essa afinação realmente quando a gente precisa dar um parecer, tá bom? Ainda com relação ao livro do Volghini, que é fantástico,
uma colocação sobre JMRI, é um capítulo que ele coloca ao JMRI, que fala das luas consecutivas. Né? Ele propõe, a princípio, uma série de cálculos das revoluções sinódicas da Lua, 28 dias, 27 dias e algumas horas, para que a gente tenha várias luas mês a mês. Né? E o Volgini acaba enxergando que fica mais fácil calcular a próxima revolução solar e, entre aspas, fazer de conta que essa Lua se desloca do ponto de uma revolução ao outro e ela nunca estará a uma distância superior a 160 graus, 120, 160 graus do ponto do outro ponto. Essas luas consecutivas do JMRI têm uma interpretação toda particular. Eu coloco como sendo um pouco mais fraca, um pouco mais sutil na sua interpretação, mas ainda nos ajuda substancialmente a podermos colocar e fazer alguma afirmação. E os trânsitos, né, que a gente também tem a serem observados nesse tema de revolução solar, tem um trânsito que normalmente nós negligenciamos ou deixamos muito para lá no próprio radical, que é o trânsito do Sol. O trânsito importante de uma revolução solar é o trânsito do Sol, que, a semelhança daquele andar do ascendente, vai iluminando casa por casa, fazendo aspectos e dando as informações que nós necessitamos. Né? E por vezes até podemos entender por que uma determinada pessoa se queixa de, num determinado mês do ano, a coisa ser tão ruim. Dá uma olhadinha, às vezes é só o Sol que está passando por ali, fazendo uma pequena quadratura, um aspecto mais tenso. Tá? Então, o Sol vai nos informar, então, como trânsito, aquele trânsito mais importante que a gente tem aí para se resolver. E, finalizando, uma outra colocação que o Volgini coloca de uma forma muito gostosa, citando Jotin de Florence, são os 7 períodos planetários. Né? Então, há uma controvérsia entre essa cronocracia, os livros que o Jotin leu não batem com aqueles que o Volgini teve acesso, mas ele divide, ele dá uma cronocracia anual, períodos irregulares, né, para cada um dos 7 planetas antigos. É claro que hoje, modernamente, a gente vai ver aquelas oitavas superiores escondidas daqueles planetas pessoais. Né? Mas emprestam tintas, notadamente aqueles momentos onde você está em período de Mercúrio. É um absurdo o que o intelecto flui, o que você tem de vai e vem e por aí afora. E é muito interessante que após Mercúrio vem Lua, e nós sentimos então o desacelerar e a questão emocional tendo um papel mais importante. Né? O Volgini ainda coloca que no momento de Saturno são aquele período das experiências mais amargas. Mas são também aqueles momentos onde a gente a gente é chamado à responsabilidade e a gente deve olhar Saturno com bons olhos aí. Tá ok? Uma coisa que no livro do Volgini não aparece e que a gente tem que observar é uma coisa que num outro libreto dele, o Mestre da Natividade, ele acaba se recuperando, que é, na verdade, aquela máxima do Morin: o planeta leva para a casa que ele está o assunto da casa que ele rege. Quando nós vamos julgar uma revolução solar, é claro,
o Marte da Revolução Solar em signo e casa tem, ele vai nos emprestar naquele ano, naquela casa, nossa iniciativa, da maneira como ele está colocado, por signo e por aspectos. Mas não vamos nunca esquecer que esse planeta, ele está numa determinada casa no seu radical e que rege determinadas outras casas. Então, um planeta da primeira casa do meu horóscopo natal, quando ele vai a uma nona casa da Revolução Solar, me predispõe aos assuntos filosóficos, aos assuntos relacionados ao estrangeiro. Tá? Que é talvez o único pecadinho, vamos dizer assim, do Volgini no livro de técnicas de Revolução Solar. Tá, ok? E uma outra coisa que eu não sei por que cargas d'água isso não aparece no livro do Volgini, mas aqueles que fazem acerto de hora já devem ter observado que um grupo de planetas, quando não é um único planeta, é o planeta mais sensível daquela pessoa, e é sempre aquele que vai abrir, vai detonar um acontecimento, ou ser relacionado a um acontecimento nesse acerto de hora. Provavelmente tratam-se daqueles planetas que a gente vai ter que observar com maior acuidade na revolução, né? Ou seja, os dominantes do mapa, né? Do mapa radical, eles devem ser observados consoante os dominantes também daquela revolução solar. Então, com isso, a gente tem aí uma margem de acerto, um aperto, um estreitar do nosso acerto. Né? Então, um planeta que não é lá muito grande coisa, vamos dizer assim, no nosso mapa, não é muito proeminente, e ele pode soar como um acessório, ele vai nos dar acontecimentos. Mas quando pegam com nossos regentes de ascendente, quando pegam aqueles planetas muito angulares, os planetas mais importantes, eles vão realmente deflagrar um acontecimento. Ok? Só respirar. Vamos lá. Algumas ocasiões eu me aventurei um pouco nas previsões de natureza mundial. E baseado num parágrafozinho de um livro sobre astrologia árabe medieval, o autor, me foge o nome dele, coloca que o tema de ingresso do Sol em Áries é uma revolução solar cujo mapa radical perdemos na poeira do tempo. Experimentem aplicar algumas dessas técnicas das revoluções solares sobre o tema de ingresso do Sol em Áries. Transponham essas condições ao nosso tema do Brasil, ou o tema do país em questão, e vejam da riqueza de possibilidades, e através desse tipo de pesquisa, na verdade eu e o professor Elcio, chegamos a uma determinada data que eu ousei falar em sala que haveria ou a morte de um ministro da Fazenda ou uma virada no Ministério da Fazenda, alguma coisa assim. E nós demos a data daquele caso da parabólica com o ministro Recupero. Então aqueles que estavam naquela sala sabem que foi com alguns meses de antecedência, alguma coisa inusitada, algum vazamento da área de poder relacionado à área econômica do país. Se o nosso tema for levado a sério, o nosso tema de revolução solar levado mais a sério ainda, aquele astrólogo, aquele profissional que trabalha com as direções secundárias, os
trânsitos, das lunações e as grandes conjunções, vai poder responder uma determinada questão com maior segurança, embasando-se nessas informações fornecidas por esse mapa astrológico, né, de um trânsito importante, que é esse retorno solar. É uma chance de renascimento, o tema de Revolução Solar. É por isso que algumas tradições dos Balcãs e da Europa, e outros lugares da Europa, festejam por 3 dias um aniversário, e o dono do mapa, o aniversariante, passa por um banho. É claro que nós temos que tomar banho todo dia, mas um banho simbólico, para que a gente encontre esse retorno solar de forma tão limpa, tão pura, como quando no momento do nosso nascimento. Eu acredito que eu tenha, pelo menos do ponto de vista da técnica que eu particularmente emprego, ter esgotado o assunto. A única coisa que talvez eu não tenha tocado no assunto é uma postura pessoal, que algumas alunas às vezes até brigam comigo, mas eu não mando ninguém viajar para que possa ganhar mais dinheiro, ou possa casar, ou possa ganhar uma herança, ou o que quer que seja. Se você tiver, no meu ponto de vista, que ganhar um carro no fim do ano, e essa revolução tem que ser passada em Nova York, você poderá ser sequestrada, ganhar um prêmio, ou qualquer outra coisa assim. O próprio destino vai nos levar de encontro a essa colocação, né? É claro que, por vezes, poderemos estar tão somente, em virtude desses movimentos, atrasando ou adiantando um acontecimento. Tá? Aquele velho ditado que o que é do óbvio o bicho não come, não tem a menor dúvida. Eu acredito muito em causa e efeito, tá? E não vai ser a nossa previsão astrológica que vai mudar isso. Tá bom? Eu gostaria que as perguntas fossem, primeiramente, sem o massacre, né? Uma vez que é a minha primeira vez falando para um público tão numeroso. Eu acho que eu consegui vencer um pouco do nervosismo. Tá? Algumas dúvidas, algumas colocações, discussões e brigas. Por favor. Veja, o meio do ano, a princípio, vai estar relacionado numa distribuição planetária do tema de revolução solar, aqueles planetas situados por volta ou na imediação do meio do céu. Maléficos ali, planetas mal aspectados, poderão estar informando então alguma coisa mais complicada, mais difícil nesse momento. Tá? É claro que nós vamos trabalhar, e eu trabalho dessa forma, a planilha de progressão também tem que ter uma indicação de que a coisa vai ficar ruim ou vai ficar muito boa. O momento, então, onde eu tenho uma promessa por ascendente, meio do céu e sóis progredidos, né, tanto em regime direto e pré-natais, na secundária, e aquela lua pegando também ou indicando o mês ou aquele trimestre, eu vou focalizar com esse trimestre quanto aos aspectos que eu encontrei ali dentro, os planetas envolvidos nesses aspectos, se é uma lua, por exemplo, se ela está pegando uma sexta casa ou mesmo um sol, para ver, por exemplo, uma questão relacionada à saúde, né? Então a gente tem aí um momento, conforme eu coloquei, que até chega-se ao dia do aspecto. Abre-se a efeméride, a posição do Sol, levada para o tema de revolução. Os aspectos que ele faz naquele período
deverão ser levados em consideração da mesma forma, assim como a posição descendente, então, tá, naquele período. Então a gente pode dizer que vai ser mais forte ou mais fraco dentro daquele trimestre, tá, em determinada semana, ou determinada margem de erro de uns 5 dias, tá, uma semana, 5 dias, dentro de determinadas datas. Você consegue tirar uma linha média, por assim dizer, daquele conjunto de maus aspectos ou bons aspectos, tá? Consegue-se fazer algum julgamento e dizer, esse período está mais difícil, esse período está mais fácil. Ok?